Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Nós sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom programa com excelente entretenimento e um alto grau de cultura. Cultura também que acontecerá aqui alguns minutinhos, mas é uma cultura mesmo, cultura envolvendo uma técnica de psicanálise, programação neurolinguística. Vocês já ouviram falar, muitos a praticam, eu particularmente sou um amante dessa técnica. Se é que pode chamar de técnica? Pode chamar de técnica. Eu gosto de chamar de ciência. Está caminhando para isso. A neurociência está trazendo todo o embasamento que a programação neurolinguística precisa para ser considerada científica. Ainda se falar técnica, uma técnica, uma ferramenta. Uma ferramenta, perfeito. Incrível. Ferramenta de elevação de conhecimento, né? Bom, já estamos no ar. Que bom! Puxa vida, eu consigo quebrar o protocolo todo santo programa, não tem jeito. Ah, mas assim fica gostoso. Antes de passar oficialmente para você, que você me atrapalhou, poxa. Eu tenho que achar um culpado, não tem jeito. Os nossos agradecimentos especiais a essa equipe maravilhosa técnica, Betânia, Luciana, o Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nos vossos vídeos. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com e o Facebook estela.guedes56, nos insere no universo lusófono, que nos dá uma grande audiência europeia e principalmente com muita qualidade. Você será vista em países europeus que você gosta tanto. Antes de passar novamente para ela, eu quero que vocês, profissionais de jornalismo ou estudantes, entrem no site da APJOR. A APJOR é uma nova associação de jornalistas e que visa fortalecer um pouquinho a classe que, nossa, está um pouquinho lá para baixo. www.profissãojornalista.com.br. Feliz porque juntos poderemos fazer algo mais nobre e mais eficiente. Doutora Rebecca Fischer, psicanalista e, dentre muitos atributos na área, é especialista em PNL, também formadora de profissionais, não é isso? No Brasil e no exterior. Lançou um verdadeiro manual que, olha, você não consegue parar de ler, porque todos os capítulos falam para você ou alguém ao seu redor. É incrível. Bom, também quanto tempo de experiência você tem? Eu estou beirando 25 anos atendendo pessoas nessa área. Mas não só de PNL, você antes era... Antes eu era psicanalista, mas com PNL eu estou 25 anos nessa área. E que você acaba de lançar o livro... Existe uma saída. Existe uma saída. Sempre existe uma saída. É interessante que no dia a dia da gente sempre há os problemas e você acaba sempre superando e tal. Mas o teu livro dá umas saídas assim que parece sempre tudo muito fácil. Essa madrugada eu fiquei lendo o teu livro, e que eu tinha lido um pouquinho e tal, e agora para fazer a pauta eu li o livro todo. E de fato, nós estávamos até conversando há pouco, a impressão que passa é que PNL veio para ficar. Existe há quanto tempo a PNL? Ela está aqui no Brasil 40 anos. 40 anos. Existe para ficar, está para ficar, e quase que como uma espécie de saneadora da alma das pessoas. Eu errei na minha... Não, a programação neurolinguística, ela é manual de instrução do proprietário, como nós funcionamos. Nunca ninguém nos ensinou coisas tão simples como essas que estão no livro, e foi por isso que eu quis escrever esse livro, porque são formas de pensar que nos ajudam, né? A tirar pensamentos negativos, a colocar o foco em coisas boas, em qualidades e não nas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. E é tudo muito simples. Você lê o livro e você consegue aplicar na sua vida. Não existe nenhum tipo de mágica por trás. Se a gente aplicar o que está lá, é o que você vai ter como resultado, né? Então, tirar as pessoas do sofrimento foi o meu desejo quando eu escrevi esse livro, né? Porque tem coisas tão... Às vezes, um pensamento perturbador. Eu vi uma cena no jornal, numa televisão, e eu fiquei perturbada. Como que eu tiro esse pensamento da minha cabeça?
mas se não nos ensinaram a fazer isso, eu vou ficar sofrendo, né? E às vezes eu começo até a somatizar e fico doente. Quer dizer que aquele negócio de a vida ensina também, a vida está no livro, nesse caso. E não é um livro de grosso calibre, diga-se de passagem. É um livro muito fácil de ler, eu diria que todo mundo consegue ler e entendê-lo, não é difícil. Eu fiz numa linguagem muito simples para que todo mundo possa lê-lo. Então, os profissionais da área, psicólogos que gostam de ter uma nova ferramenta, ele pode ser aplicado por qualquer área, qualquer linha, né? E para as pessoas leigas também, que querem resolver questões que estão afligindo no dia a dia. O que eu achei também legal no teu livro é que a gente, no decorrer, que você dá capítulos específicos, então é o medo, emagrecimento e tal, né? Por isso que eu falei que todo mundo se enquadra em algum deles, né? Fobias, aliás, qual é a diferença entre fobia e medo? Eu inclusive tinha duas quando eu fui fazer minha formação. Eu li. Eu tinha duas e isso que me encantou, né? O fato de eu não ter mais essas dificuldades com altura e aranha, que era o meu caso. A diferença é que medo é numa intensidade menor. Por exemplo, eu posso ter medo de andar numa cidade como São Paulo, eu preciso ter cautela e esse medo é importante. O medo exagerado, que impede que eu, por exemplo, viaje de avião ou que eu frequente alguns lugares, essa se transforma numa fobia. O medo não trabalhado que pode se transformar numa fobia. Fobia sempre vem atrás de um trauma, não? Não necessariamente. Às vezes pode ter um pesadelo e desencadear uma fobia através de um pesadelo. Porque a mente inconsciente não sabe a diferença de realidade e fantasia. Tanto que quando a gente tem um pesadelo, às vezes a gente fica com aquela sensação péssima o dia inteiro. Desencadeia taquicardia, sudorese e não aconteceu nada. Mas foi tão vívido e real na nossa mente que nós acreditamos e sofremos com isso. E esse é o perigo que quando a gente fica pensando no pior que pode acontecer. Chega uma hora que a mente acredita que aquilo está acontecendo. Você acredita que atrai? Não tem nada a ver. Isso é outro assunto, né? A gente vai falar de energia agora. Pode até atrair, que eu também acredito que atrai, mas aí nós não estamos falando de programação neurolinguística. Já é mais profundo. Né? É mais profundo. Porque eu li quando você disse que alugou aquela sacada com um apartamento com 2 sacadas. No 7º andar. Em Paris, no 7º andar, e você achou que talvez não fosse conseguir. Quando eu era garoto, eu não podia passar no viaduto do Chá, eu me sentia atraído para baixo. Mas aquilo saiu naturalmente, não precisei fazer nenhum exercício de psicanálise. Porque algumas pessoas têm uma estrutura psicológica que favorece isso. Outras pessoas têm uma estrutura psicológica mais fragilizada. E ela se permite imaginar que está caindo, por exemplo. E aquilo, para se tornar real, é uma linha muito tênue. E por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, com os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente se encaminha para uma depressão por conta de estar dentro de coisas muito negativas. E não sabe como sair, é um labirinto nesse sentido. Bom, só para culminar, o teu livro foi escrito pela editora, foi impresso na Escortez. Escortez. É teu amigo, João? Não? Eu conheci através de uma amiga, 2 amigos que já tinham editado lá, e eu gostei muito. Eu acho que você merece amigo melhor, viu, João? João é um amigo. Gente fina, eu adorei. Amigão. Você, quando que você também age com a hipnose? Também. Quando que... Por quê? Bom, a hipnose, ela está dentro de um capítulo da programação neurolinguística através da hipnose que a gente chama de ericksoniana, de Milton Erickson, que foi um grande hipnólogo na história da humanidade. E a linguagem hipnótica é conhecida como uma linguagem de influência. E nós usamos o tempo todo. Então, quando eu estou atendendo um paciente no consultório, para que eu consiga acessar informações que estão mais no inconsciente, essa linguagem hipnótica, ela vem muito facilmente, ela nos ajuda a trazer essas informações. Só que é muito diferente de uma hipnose de palco. Por exemplo, aquela de você morder uma maçã achando que está comer uma cebola achando que está comendo uma maçã. Isso é hipnose de palco. Nós não trabalhamos com isso, embora ela exista. Então, a hipnose ericksoniana, ela é consciente.
Então a pessoa se lembra de tudo que ela falou, ela não vai ficar num estado em que, de coma, por exemplo. De transe, não é um transe. Nós até colocamos em transe, nós chamamos de transe hipnótico, mas existem níveis de profundidade. E às vezes, quando eu estou dirigindo, por exemplo, que eu vou de um lugar até o outro e não sei os comandos que eu fiz, que eu executei para dirigir, eu estou em estado alterado de consciência, porque a hipnose é um estado alterado de consciência. Não é condicionamento isso? Não. O exemplo que você mencionou... Bom, eu estou num automatismo quando eu estou fazendo isso. A minha mente inconsciente, ela que me leva. O meu consciente fica liberado para as outras coisas. Pensamentos nobres. Quando eu estou aprendendo uma nova função, por exemplo. Né? Então, nós vivemos em estados alterados de consciência ou em hipnose durante muito tempo no dia e nós nem sabemos. Porém, nós podemos induzir esses estados quando a gente quer atingir um transe mais profundo e até mesmo, por exemplo, sugerir algumas informações que o paciente está precisando. Por exemplo, um emagrecimento. Todas as vezes que você ficar com vontade de comer, para ele ter uma outra conduta. Você falou emagrecimento e olhou para mim, eu não entendi por quê. Eu olhei? Olhou daqui para baixo. Emagrecimento é um item muito procurado. Deve ser. Muita gente nos procura. E como é que você, por exemplo, eu preciso naturalmente. Muitos precisam. Gostaria muito de conseguir, mas não consigo, já até te expliquei por quê. Mas eu entro no teu escritório, no teu consultório, olha, eu quero emagrecer. Aí você naturalmente deve ter um padrão, uma pergunta, faz um briefing, você escaneia a pessoa psicologicamente, presumo. Nós usamos ferramentas da programação neurolinguística. Perfeito. Agora, como que age a pessoa? Porque no teu livro você fala o pensamento do gordo. A cabeça do gordo. A cabeça do gordo, como é que funciona isso? A cabeça do gordo quer comer. E ela acha que a cabeça do gordo não quer comer. Não é o estômago, não é a cabeça. Não, é a cabeça. São os olhos que escolhem a comida. O estômago, coitado, ele quer outra coisa. Mas os olhos escolhem aquilo que ele acha que é gostoso. Né? E nós mandando. Não, por isso que a maioria de nós nos alimentamos de uma maneira não correta. Né? Porque nós não escolhemos o que o nosso corpo precisa, saudavelmente falando. Né? Nós somos gulosos, os nossos olhos são gulosos, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter uma meta, ela quer emagrecer, ela precisa saber para que ela quer emagrecer. Né, que a gente chama de meta-objetivo, objetivo do objetivo, para ficar mais saudável, para ter bem-estar, para ficar mais leve, para ter saúde, ou para o médico deixar de pegar no pé, para a mulher parar de pedir, enfim, precisa saber para que eu quero. E quando eu genuinamente quiser emagrecer, aí eu consigo. Né? Então, aí nós temos alguns exercícios que vão, por exemplo, desviar a minha forma antiga, trabalhando com compulsões, por exemplo. Todas as vezes que a pessoa vê o chocolate, ela precisa comer o chocolate. Ela automatizou isso, então nós podemos dar um desvio para a mente dela, para as vezes que ela vê o chocolate, ela vai escolher como agora ou como depois. Ela pode comer até, mas não vai ser inconscientemente. Comeu a caixa inteirinha do chocolate, por exemplo. Eu conheço pessoas que comem uma barra de chocolate e vendo um filme. Da mesma forma que tem pessoas que fumam um maço de cigarro inteirinho sem perceber. O cigarro do prazer é 1 ou 2, os outros são automatizados. Compulsivo. É compulsivo. E nós temos ferramentas para trabalhar com compulsão. Por exemplo, roer unha, que é uma compulsão também. Né? Tem pessoas. Você olhou a minha? Não. Então tem pessoas que têm assim compulsões e que quando viu já fez. A compulsão, a característica da compulsão é o inconsciente. Por exemplo, quando a pessoa viu já fez. Então, quando nós aplicamos técnicas que a programação neurolinguística oferece, eu posso escolher, eu quero roer essa unha agora ou não, eu posso comer o chocolate, a caixa inteira ou não. Sim, esse é um arbítrio que está em você. Está em nós. Tudo, a gente pode tudo. Até eu tenho um capítulo que diz que é um pressuposto da programação neurolinguística. Se é possível para um, é possível para qualquer um de nós. Mas nós precisamos querer. Eu posso querer falar uma língua diferente, eu posso emagrecer, eu posso querer jogar tênis, mas eu preciso querer em primeiro lugar. Né? Aí sim, o que a programação neurolinguística faz e é fantástico? Ela é objetiva. A pessoa me procura, eu quero X, nós vamos verificar o que está impedindo ela de conseguir isso, às vezes é uma crença limitante, nós vamos trabalhar com atualizar crenças, às vezes é um medo, às vezes é algo mais profundo, um trauma, por exemplo, e aí nós vamos descobrir o que está impedindo e
Agora, tem uma coisa importante para ser dita, não é mágico, né? Eu não quero passar aqui a ideia de que isso seja magia, não é. Não é uma panaceia. Não é uma panaceia, tanto que a gente estava até conversando antes. Tem algumas pessoas que não resolvem as suas questões com programação neurolinguística. Às vezes a pessoa precisa de um psiquiatra, porque ela tem um problema que tem uma questão neurológica para ser resolvida. Ela vai precisar de medicação, nós não medicamos. Você não medica. Mas eu posso dizer que em todos esses meus anos de consultório, nós tratamos muitas pessoas e muitas pessoas saíram felizes. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de avião. E ela não viaja, ela vai para Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul de carro porque ela tem medo de entrar no avião. Vai de bicicleta, mas de avião. Mas de avião não. Às vezes ela faz 2 únicas sessões e ela pega um avião, porque o problema não era o avião. Ok, cada um tem o seu ritmo. Algumas pessoas podem levar 3 meses. Mas comparadas a todas as linhas terapêuticas que eu conheço, a programação neurolinguística é a mais rápida. No caso... Desculpe, terminou? Terminei. No caso dessas fobias, e que não é necessariamente um medo, qual é a diferença entre hipnose e regressão? Ou você hipnotiza para regredir? Ok. A hipnose é uma ferramenta que permite a regressão. Tá? Então, o que é a regressão? Né? A regressão é só eu ir buscar informações que estão arquivadas no meu inconsciente. Não, só um parênteses, me chamou a atenção porque, só para o espectronauta saber, o sujeito entra lá com medo de avião e na segunda sessão você o libera para viajar de avião. Algumas pessoas. Mas pode ser na terceira ou na quarta? Pode. Normalmente é muito rápido. Às vezes é até uma única. Pois é, então, mas você teve que fazer um rescaldo da vida do cara para ver. Não. Nós temos você não tem que descobrir o que causou esse medo? Muitas vezes não. É mesmo? Às vezes nós temos uma técnica que se chama cura rápida de fobia. E foram essas que curaram as minhas duas fobias. Não é o 38 não. Não. Cura rápida. E foram essas que curaram as minhas fobias, que era de altura e de aranha. Né? E eu fiz uma única sessão e resolvi essa questão. Porque para a pessoa que tem uma fobia, o elemento que desencadeia a fobia, por exemplo, uma barata, não é aquele bichinho que a gente pisa e morre. Ele vem grande na mente da pessoa. Aquelas anteninhas são assassinas, né? Então é a maneira como ela registrou, seja lá o que aconteceu, que causou aquele trauma, aquela fobia, aquele medo. Você fala no caso da barata, que eu achei gozadice. Você imagina um delegado, chefe de polícia, de equipe nós e tem atendemos. medo de barata. Ele falou que ele era capaz de subir nessa mesinha. Eu achei que era verdadeiro, não saiu da tua cabeça aqui. Não, é verdade, eu atendi essa pessoa. Ele era delegado criminalista, fotografava crimes, assassinato, e ele não conseguia com a barata. Com a barata realmente tira ele do sério. Né? Então tem fobias, eu acho que eu citei no livro, a fobia mais estranha que eu encontrei na minha vida profissional foi uma pessoa que tinha fobia de açúcar. Fobia de açúcar. Açúcar. Ela entrava, se tivesse um açucareiro aqui nessa sala, ela entrava em estado fóbico. Mas qual era a justificativa? Ela achava que era um monstro que ia devorá-la. O açúcar era um monstro que iria devorá-la. Né? Que é isso? Gente? Então a cabeça humana é incrível. Cada né? reação esquisita, não? Então, não é só de avião ou de barata que as pessoas têm fobia. Essa causou espanto. É estranho. Acho que não está no teu livro isso, não. Eu devo ter mencionado, sim. Olha só, então eu passei. Passou em branco. Eu falei ali de madrugada, vi você já... Nossa, que loucura isso, gente. E o ser humano sofre muito. Então, imagina que uma pessoa ficou a vida inteira sem viajar de avião, por exemplo, porque ela achava que não tinha jeito. Então, os medos, as fobias, as pessoas precisam tratar. Às vezes eu encontro pessoas e eu falo, às vezes uma única sessão vai resolver esse teu problema. A pessoa tem medo. Eu falo, mas você tem medo de quê? De ser feliz? Sabe? Porque nós estamos aqui para sermos felizes. E eu falo muito e repito muito nesse livro. E eu tenho tido feedbacks incríveis de pessoas que estão mudando as suas carreiras profissionais porque... descobriram que não eram felizes lendo o meu livro. E eu falo que no consultório, 90% das pessoas que eu atendi, não são felizes profissionalmente. E por que esse lance, que eu já ouvi falar muitas vezes, medo de ser feliz? Existe isso? Isso é um medo de ser feliz? É um medo muito inconsciente do sucesso.
E todo mundo busca isso e tem busca. E inconscientemente a pessoa tem medo desse sucesso, até da própria expectativa que essa pessoa criou sobre esse ser bem-sucedido, né? E quando a pessoa percebe que é isso que está impedindo o crescimento profissional dela, nós podemos, na terapia nós resolvemos isso. Você literalmente dá asa para ela. E ela vai sair voando se ela quiser. As asinhas vão estar lá e ela vai sair voando se ela quiser. E nós somos os maiores policiais que nos impede de sermos felizes, né? Agora, quando autocensura, uma autocensura. A censura, o medo, né? Pudor, talvez. Muitas vezes pudor, ou às vezes não tem um exemplo do lado, então eu tenho receio de não ser bem-quisto se eu for bem-sucedido. No meio que vive, na família. Exatamente. Então, se a minha família não tem alguém que teve uma exposição assim, eu não vou pertencer a essa família se eu for uma pessoa de sucesso. É uma atualização de informações que nós precisamos fazer no nosso cérebro, né? De que agora eu escolho viver dessa maneira, né? Então, toda hora, o nosso cérebro precisa ser atualizado, porque nós vivemos por programação. Por exemplo, eu me programei para vir a esse programa hoje. Esse é um programa consciente, mas tem alguns programas inconscientes que podem estar me atrapalhando, porque eu não atualizei. Nós não atualizamos o nosso computador, o nosso telefone, está sempre atualizando. Só que ninguém disse que nós temos programas na nossa mente que precisam ser atualizados. E como é que eu descubro isso? Então, muitas vezes, se eu tenho uma área da minha vida que está emperradinha, que não está deslanchando, possivelmente tem alguma informação, um programa antigo lá. Eu dou até um exemplo de uma pessoa tímida. Ela ouviu durante muitos anos na infância dela que era, ou muitas vezes repetidamente, perigoso falar com estranhos. É claro, uma criança de 4 anos, é perigoso falar com estranhos. Só que ela não atualizou essa informação. Hoje ela tem 30 anos e ela é tímida. Não conversa com as pessoas, ela tem medo, receio, não atualizou o programa que agora ela é adulta, que ela sabe se cuidar, que esse perigo não existe mais. É um exemplo muito simples, mas nós temos N outros, né, de que, por exemplo, uma pessoa teve um acidente com 4 anos de idade e ela sobreviveu, né, mas uma parte dela ficou congelada, com medo, e todas as vezes que dispara uma determinada informação, ela... Ou numa situação qualquer. Uma situação qualquer, ela se vê temerosa, né? E ela não faz nada. Sabe aquela história do elefante que está preso numa correntinha, numa bolinha ali? Ele desde pequenininho estava amarrado naquela corrente. Num barbante. E ele acredita que não consegue sair dali. Ou a gaivota que viveu num galinheiro como se fosse uma galinha, né? E não sabia que podia voar, né? Então é interessante, a nossa mente é muito poderosa. E você acha que o teu livro, eu sei que é uma pergunta meio sacana essa, mas eu vou confiar na tua honestidade. Para quem, qual é o público que se dirige a esse livro? Ou seja, o jovem deve ou pode ler, o adulto com certeza. Eu gosto de pensar que ele está escrito para todas as pessoas, o jovem, especialmente o jovem, porque ele tem uma vida inteira pela frente para poder economizar. Agora, se ele souber algumas coisas, por exemplo, uma coisa simples. Quando eu quero alguma coisa, eu falo assim, eu não quero ficar nervoso. Eu falar, eu não quero ficar nervoso, eu já estou ensaiando na minha mente ficar nervoso. Se eu falar assim, não pensa agora numa maçã vermelha, eu já pensei nessa maçã vermelha. Você já viu a maçã vermelha? Já veio. Não dá para não... E como é que você bypassa isso? Eu vou falar no afirmativo. Eu posso até dizer, eu não quero ficar nervoso, eu quero ficar calmo, tranquilo, eu quero me lembrar de tudo que eu tenho para fazer. Você usa a palavra positiva. Positivamente. Por exemplo, o não, ele continua sendo um bloqueador, não se aproxime. Agora, muitas vezes nós usamos o não para falar o que a gente... E a gente ouve muitos pais, cuidado que você vai cair. Não, cuidado, não vai cair. Né? Aí logo. Aí já é um grande ensaio para cair. Como é que você falaria o inverso disso? Atravesse a rua com cuidado, olhe para os 2 lados, vá em segurança. Sabe? Então, assim, a sociedade também ela usa muito negativo. Né? Não feche os cruzamentos. Acaba condicionando. Né, não faça fila dupla, aí não funciona, aí coloca um X lá, nunca fecha os cruzamentos. Mantenha os cruzamentos livres, faça fila única. Seria a comunicação assertiva.
né? Então nós precisamos, né, prestar muita atenção para falar o que a gente sim quer. E aí, a partir daí, o resultado vai ser muito mais rápido. Né? Eu quero fazer o meu exame, eu quero me lembrar de tudo, eu quero ficar calmo e tranquilo. Esse é o comando assertivo. Eu acho até que, presumo, que serviria para os jovens aprenderem a estudar, assimilar o estudo. Também. Abre isso? Também. Chega nisso? Chega, porque assim, algumas pessoas estudam que elas se lembram da página do livro onde elas leram, outras pessoas precisam falar em voz alta, são mais auditivas, né? Outras pessoas caminham pela sala falando, né? Então, como é que eu aprendo melhor? Para cada um existe uma maneira de aprender melhor. Não existe uma fórmula única. Não, né? Porque nós somos únicos. Aí é que entra o especialista que descobre qual descobre. é... Se a pessoa é mais visual, se a pessoa é mais auditiva, se a pessoa funciona mais sinestesicamente. Que a rigor todos são tudo isso, né? Todos. É como Só a televisão. Que você tem... Tem todos os canais, mas eu estou sintonizada num determinado. Os outros não deixam de existir por causa disso. Até você usa de vez em quando, porém... Sim. Porém, o forte é o canal X. Pode ser que eu tenha Perfeito. um forte. Esse exemplo foi matador. Eu gosto muito desse exemplo porque todo mundo pode compreender. E aí, voltando ao assunto do livro, muitas pessoas vão se encontrar, porque ele tem capítulos sobre insegurança, sobre medos, tudo, né, sobre emagrecimento, sobre, assim, por que as pessoas procuram terapia. O primeiro capítulo desmistifica a questão da terapia, porque ainda existe um preconceito de que terapia é para loucos, infelizmente. Louco é quem não vai, né? Eu diria que o que mais precisa não vai. A pessoa mais humilde, ela vai. Né? Por quê? Porque ela quer melhorar a sua performance como ser humano. Se eu não estou dando todo o meu potencial, é como se eu tivesse um carro muito potente e eu estou dirigindo puxando o freio de mão. Estou gastando pneus, e não estou dando todo o meu potencial. Se é possível para um, é possível para qualquer um de nós. Se uma pessoa pode ter sucesso, eu posso ter sucesso. Né? Então, assim, o meu livro ele é muito simples, né? Para que todo mundo possa entender e possa melhorar. E a ideia qual é? Eu não gosto de ter nenhum paciente dependente de mim. Então, eu sempre digo assim, você vai levar uma caixinha de ferramentas e diante de uma situação na tua vida, você vai falar, o que eu uso aqui? Eventualmente você pode até vir para fazer uma sessão extra, mas o livro dá a independência para as pessoas. Dá a caixa de ferramentas com o manual, né? Com o manual. O livro em si já é um manual. É a ideia, que ele sirva como manual. E exatamente por isso que eu pensei no livro como uma forma de fazer diferença na vida das pessoas, porque essa é a minha missão. E seguramente fará. Menina, infelizmente... Que pena. Mas você volta, não volta? Tem um novo livro no forno. Ok. Na cabeça já está. Eu espero que o João aceite o novo. Eu também espero. Bom, pessoal, nós conversamos com essa ilustre figura que seguramente vocês ouvirão por muito, muito tempo, doutora Rebeca Fischer, que trouxe ao mundo o livro... Existe uma saída. Mas tem um subtítulo. Soluções simples para problemas emocionais. E Obrigado. soluções simples. Sim, como toda boa PNL. Como toda boa PNL. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela companhia, pela visita, pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.